nós concluiremos que Deus vem para lidar com consequências do pecado e veste o casal com túnicas de pele. Se nós pensarmos, veremos que aquelas peles não eram artificiais, era pele natural, claramente como foi que Deus passou a ministrar à humanidade que haveria de lidar com o pecado, com o derramamento de sangue. Houve ali um sacrifício. O casal ficou impressionado, estupefato, boquiaberto diante da morte diante deles, que aconteceu diante deles, para lidar com o pecado. Então, ali é Jesus que vem, o Deus em teofania que vem, veste o casal com peles, tem o sacrifício, né? Eu digo sempre de maneira interessante, penso eu, quando falo sobre este texto, que se você é daqueles que dizem que Jesus veio primeiramente à Terra para trabalhar como carpinteiro, não se esqueça que ele já esteve aqui antes para trabalhar como alfaiate. Fazer... É verdade, verdade. E aí, deixa eu me permita aqui tentar aprofundar um pouquinho essa questão, porque assim, concordo gênero, número e grau, mas assim, a gente tem que lembrar que o homem, ele foi criado no sexto dia. Ok? O homem foi criado no sexto dia criativo. Independente de quem defende dias zeros ou não, o sexto dia criativo quando o homem é feito. Ou seja, na ordem dos fatos, o cordeiro ele é criado antes. Os animais são criados antes do homem. Logo, aquele animal do sacrifício, porque, vamos lá, primeiro, Deus foi o primeiro a ir ao sacrifício. Então, o homem pecou, sangue derramado. Fato. Só que aquele sangue, ele existia antes do homem. Aquele animal, ele já existia antes do homem, que é uma outra figura de Cristo. Ele é o cordeiro preparado para o sacrifício desde antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Deus disse haja luz, a cruz já estava preparada. Quando Deus fez o Adão, ele já sabia que o Adão ia pecar, mas o cordeiro já tinha sido preparado antes. Na verdade, não é só do pecado, é antes do pecador. Ou seja, é uma figura muito mais profunda. Então, essa é a segunda que está apresentando. Primeiro, Gênesis 3,15. Segundo, Gênesis 3,21. E aí, se a gente vai aprofundando mais a questão, você vai perceber que, primeiro, o sacrifício é o centro. O sacrifício é o centro da possibilidade de qualquer relacionamento com Deus. Tudo se baseia no sacrifício. Sacrifício esse que é preparado antes, não do pecado apenas, mas da existência do próprio pecador. Certo, concordo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus sabe o futuro. Então, tudo o que vai acontecer, Deus sabe. Nós não cremos, creio que sua teologia também concorda com a minha neste aspecto, nós não cremos que Deus determina tudo. Isso. Mas Ele sabe o futuro que o homem livremente age. O homem age livremente, as consequências da ação do homem, Deus já sabe o que vai acontecer. É muito importante essa distinção que você está fazendo. Isso. É importante e, para aprofundar, isso decorre do fato da atemporalidade de Deus. Quando a pessoa acha que Deus é unicamente eterno, isso que eu afirmei antes se torna impossível de ser dito. Porque se fosse meramente eterno, ele não seria capaz de subverter a ordem passado, presente e futuro. Deus só consegue subverter a ordem passado, presente e futuro, e eu digo subverter dizendo que para ele o passado, presente e futuro não tem a menor importância, porque ele não está dentro da dimensão temporal, ele está fora da dimensão temporal, ele é atemporal. Quando Jesus ingressa no espaço-tempo, muitos falam da limitação espacial do Cristo, mas se esquece da limitação temporal. É brutal. Ele ingressa no espaço-tempo, ele perde a liberdade da atemporalidade. O ser atemporal, e sabemos que ele é atemporal, porque ele criou, inclusive, o tempo. O tempo é uma criatura. O tempo é uma criação de Deus. É uma criação de Deus. Então, ele reside na atemporalidade e, portanto, é capaz de conhecer o futuro que livremente nós decidimos. Então, o Cordeiro, ele existe nos planos antes da criação do mundo, porque da capacidade de conhecer de Deus de todo o futuro, a cognoscibilidade do futuro pertence a Deus.
Deus já planeja tudo, mas não é dizer que, de fato, o cordeiro foi fisicamente morto ali. Não é verdade? É o plano antes da fundação do mundo. Isso, o plano antes da fundação do mundo. O que nós temos em Gênesis 3:21 é, de fato, um sacrifício real. Foi a primeira vez que o casal experienciou. E eu estou falando no sentido de dizer que o Antigo Testamento tem um elemento pedagógico de ministração à humanidade do que Deus irá fazer. E o que eu estou dizendo é que, em Gênesis 3:21, quando nós temos a construção das túnicas de pele, o que há ali é a efetivação do ensino que culminará no plano que existe antes da criação do mundo, do sacrifício do Cordeiro perfeito, que é o do Deus encarnado.